Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 27 a 32. Precisamos relembrar para contextualizar esse momento em que Jesus está falando essas verdades para os mestres da lei e os fariseus. Já no início deste evangelho, lembre-se que Jesus havia dito que nós deveríamos ouvir o que os mestres da lei e fariseus eles falavam, mas nós não deveríamos cumprir as ações deles, porque as ações deles eram más. Ou seja, eles falavam uma coisa e, no entanto, viviam uma situação totalmente diferente. Então Jesus disse: tá vendo os mestres da lei? Eles estão sentados lá na cátedra, eles têm a autoridade de ensinar, porque Deus deu a autoridade para eles ensinarem. Mas façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí Jesus começou de forma direta ali, começou a dizer: ai de vós, ai de vós, ai de vós. E agora Jesus está continuando esse ai de vós. Só que hoje Jesus traz um detalhe importante. Jesus chama ele de hipócritas. Jesus fala que eles estão cheios de hipocrisia. E isso é importante para nós refletirmos e nós vermos se as nossas ações, como é que são as nossas ações no nosso dia a dia. Vou ler aqui apenas a primeira parte. Ele diz assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Aí agora Jesus vai exemplificar. Vós sois como sepulcros caiados. Você já teve provavelmente a oportunidade de ir no cemitério. Recentemente eu tive lá no cemitério aqui em Cachoeira Paulista. Eu fiz ali a celebração das exéquias e depois nós conduzimos o corpo daquela pessoa para o cemitério. E realmente lá no cemitério existem sepulcros que são bonitos, são belos por fora, bem ornamentado,
bem feito, que até mesmo diante daquele sepulcro, as pessoas que costumam ter medo de ir no cemitério, elas perdem o medo, porque está bem construído, está bem feito, aquelas cruzes bonitas, revestido de mármore. Ali tem até a foto das pessoas. Realmente uma obra de arte. Só que o que está dentro do sepulcro é o quê? O falecido. Aquele corpo que já foi colocado lá, que está em fase de putrefação. E se você abre um sepulcro, você vai ver o que é que vai acontecer. Um fedor imenso. Quem é que suporta abrir um sepulcro com um corpo que está nessa fase aí de decomposição? Ninguém suporta. No entanto, quando ele está revestido, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então é isso que Jesus está dizendo. Os fariseus, eles eram assim, os mestres da lei. Por fora, lindo, maravilhoso, se consideravam os homens mais puros da face da terra. Mas o coração deles estava sujo, impuro. Por fora, bonito, mas por dentro, um estrago, estragado, cheios de pecado. Pessoas dignas do inferno, em vez de serem dignas do céu. Essa palavra hipócrita, ela na verdade, ela vem dos gregos, porque aquelas pessoas que faziam o teatro, elas costumavam fazer algumas representações. E claro, né? Quem está no teatro, nós vamos lá para ver representações. Então as pessoas colocavam uma máscara no rosto e quando colocava a máscara, elas fingiam ser, por exemplo, era um jovem, colocavam a máscara, fingiam ser um idoso, um velho, ou se não, uma criança, ou colocavam na máscara, aquela máscara tinha uma cara de um monstro, de um animal, de uma ave, e ali as pessoas ficavam vendo. Mas na verdade, quando as pessoas colocavam aquela máscara, ela em si, ela não era aquilo que estava sendo representado. Ela era uma pessoa. Se ela representava um deus grego, ela colocava a máscara de um deus grego, mas depois quando tirava, na verdade, o real, ela não era um deus grego, era uma pessoa. Quando colocava de uma ave, na verdade não era uma ave, era uma pessoa que estava ali. Então era uma representação. Você está entendendo, né? Estou repetindo assim para você entender o que é a definição de hipocrisia. Então, o hipócrita é aquele que representa. Você, na tua vida, você é daquele tipo que fica representando na frente de um, você é uma coisa. Na frente de outra pessoa, você já é uma outra pessoa. É assim, o hipócrita. Ele nunca é o que ele é. Ele se torna uma pessoa que fica fazendo da vida dela um teatro. Quantas pessoas que estão na igreja, na hora que vão rezar, na hora que entram ali na procissão para comungar, na hora que está ali diante das pessoas, elas representam. Mas quando voltam para casa, quando estão com outras pessoas,
elas não são nada daquilo. É aquilo que as pessoas costumam dizer para nós que participamos na igreja, né? Aí diz assim, tá vendo? Eu não gosto de ir na igreja porque lá na igreja eles são uma coisa e cá fora eles são outra. O que é que, na verdade, essas pessoas estão dizendo? Elas estão dizendo que nós devemos ser o que nós somos. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos nos comportar como um filho de Deus. Se Deus nos ensina que é para nós darmos 3 pulos, nós temos que dar 3 pulos. Mas de repente está numa situação, está num lugar onde não se pode dar 3 pulos, aí a pessoa dissimula, né? Porque o hipócrita, ele é o dissimulado. Então ele já não dá 3 pulos, ele vai de acordo com a situação do momento. Porque ela quer sempre representar e ela quer sempre estar bem, bem com todos. Só que ela não está bem com Deus. Meus irmãos, quando Jesus fala que os mestres da lei, eles eram hipócritas, Jesus estava falando para eles na condição de Deus, porque Jesus é Deus. E Deus, ele sonda os nossos corações. É justamente o que o Salmo hoje está dizendo, que é o Salmo 138. De acordo com a tradução da sua Bíblia, pode ser o Salmo 139. Aqui diz assim, Senhor, o refrão, Senhor, vós me sondais e me conheceis. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, não fique me julgando, não, porque Deus conhece o meu coração? E, na verdade, a pessoa não está julgando ela. A pessoa está evidenciando algo que ela está vivendo e que está errado. Mas como a pessoa não quer mudar de vida, ela diz, você está me julgando. Você é, é um homofóbico. Por isso que você fala isso. Você é um preconceituoso. Vocês já ouviram isso? Pode perceber que essas pessoas, elas estão vivendo uma situação e elas não querem largar aquela situação. Então elas se defendem dizendo justamente isso. Você é um preconceituoso para continuar no erro. Isso é hipocrisia, porque a pessoa não quer mudar. Só que quando nós dizemos Deus conhece o meu coração, Ele conhece mesmo. Não fique pensando que você está dizendo Deus conhece o meu coração, mas naquele sentido de que Deus conhece o meu coração, Ele não está me julgando, Ele não vai fazer nada não. Jesus está julgando sim, porque Jesus é juiz, Ele é Deus. Um dia nós teremos que estar diante do justo juiz. E o que é que nós vamos dizer diante dele? Nós vamos justificar os nossos atos? Não tem como justificar, porque Deus sonda os nossos corações. Só Deus nos conhece. Eu posso me representar em qualquer situação. Eu posso mostrar para vocês que eu sou isso e eu posso mostrar para vocês que eu sou aquilo e você poderia até acreditar. Mas Deus que sonda os corações, Deus sabe realmente quem eu sou. Agora só que nós, porque nós não vemos Deus, aí nós ficamos querendo prestar contas para as pessoas aqui na Terra. Então, nós ficamos nos mostrando de bonzinho aqui, nos mostrando de bonzinhos ali, representa para esse, representa para aquele, para receber aplausos, para ser bem querido. Só que Deus sabe quem é você e Deus sabe quem eu sou. Por isso que muitas pessoas, quando vêm me elogiar, falar alguma coisa, eu até agradeço para elas por educação, mas eu digo, olha, eu não sou nada disso, não. Reze pela minha conversão, reze para eu mudar de vida. Porque é como
a primeira leitura, São Paulo está dizendo que nós devemos receber a palavra de Deus como ela é. Então, quando Deus fala que é para nós não sermos hipócritas, então nós não podemos ser hipócritas. Nós precisamos ser o que nós somos. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você está dentro do quarto sozinho, com a porta fechada, ali você é você. Não sei se a palavra, a forma como eu falei, está correta, mas é só para você entender. Naquele momento você é. Ali você não representa. Dentro do quarto, quando você está sozinho, quando eu estou sozinho, eu sou o que sou. Então, aquilo que eu sou dentro do quarto, quer seja no banheiro, sabe lá aonde é que eu esteja, quando eu estou sozinho, eu tenho que ser diante dos outros. Porque nós que seguimos nosso Senhor Jesus Cristo e nós nos deparamos com a verdade do Evangelho, nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos representar, nós temos que ser aquilo que nós somos. Jesus sempre foi o que ele foi. Você se lembra ali no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha, Jesus disse que nós precisamos ser sal e precisamos ser e luz. Porque nesse mundo de trevas, nesse mundo onde as pessoas não querem saber de Deus, onde as pessoas fogem de Deus, nós precisamos ser luz, porque a luz, ela dissipa as trevas. Aí ele disse que nós precisamos ser sal neste mundo insosso, neste mundo sem Deus, neste mundo de representações, de hipocrisia. Nós precisamos dar o sabor que vem de Deus. Jesus fala também uma parábola que nós devemos ser fermento na massa, que nós devemos fazer com que o bem, nós precisamos fazer com que o Evangelho ele cresça, ele entre no coração das pessoas. Nós não podemos ser hipócritas, aqueles que ficam representando. Quando está no meio dos pagãos, age como os pagãos. Quando está no meio dos cristãos, age como cristãos. Não. Nós precisamos ser 100% cristãos. Mas você poderia dizer assim, mas padre, nos tempos de hoje não dá. Eu serei perseguido, serei processado, eu não quero ser preso, eu não quero ser morto. Então, meu filho, deixe de ser cristão. Não seja um hipócrita. Não seja um sepulcro caiado. Porque Jesus mesmo disse que nós não podemos ter medo daqueles que matam o corpo. Nós devemos ter medo sim daquele que, depois que nós morremos, precipita a alma no inferno. Nós temos que ser o que nós somos. Nós somos cristãos, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos representar. Nós precisamos ser aquilo que nós somos. Nós precisamos entrar na realidade, na verdade do Evangelho. Repito mais uma vez, o Salmo 138 ou 139. Depois você pega e leia. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Não tem como nós sermos representantes diante de Deus. Não tem como nós enganarmos a Deus. Porque Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. E Deus é onisciente. Ele conhece, ele sabe tudo que está dentro de nós. Nem o diabo sabe
o que está dentro de nós. Deus sabe, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pantocrato, Ele é o Senhor dos Senhores. Não sejamos hipócritas. E tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, serve para mim também. Eu preciso cada vez mais ser verdadeiro. Não importa o que pode estar causando na vida do outro, eu tenho que ser verdadeiro. Verdadeiro nos meus atos, verdadeiro naquilo que eu falo, verdadeiro no meu ser. Não importa as consequências. Eu não posso ser um hipócrita, porque o destino dos hipócritas é o inferno, não é o céu. Agora, o destino daqueles que vivem e são verdadeiros é o céu, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.